Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Passei da metade do Aesthesis já nos capítulos finais do livro do Arkham. Semana que vem eu provavelmente vou ler 2 livros por aí na semana, além desses, né, que eu terminar, porque eu vou viajar a trabalho por 2 dias, então eu vou ter muitas horas de ônibus ali para ler. Então, vou tentar não fazer um overload, vou tentar manter de 1 a 2 vídeos aqui por semana, mas se passar do ponto, aí eu coloco mais vídeos, tá? Tentei fazer a live, não consegui, não sei o que eu fiz errado na configuração, vou ajustar isso aí. E eu quero fazer live de pauta, eu acho que é uma live mais legal, e eu vou... Exemplo, né? Eu ia trazer aqui 2 livros para vocês votarem entre qual vale mais a pena eu fazer um vídeo para o canal principal, que é na ideia do motivos para ler. Sabe o vídeo do Grande Sertão Veredas? Essa é a ideia. Motivos para ler Grande Sertão Veredas, então já tem feito, porque você precisa ler. E aí mas eu decidi, vou fazer com o que eu consigo fazer, que é um dos livros que eu mais li na minha vida, que é O Estrangeiro. Então vou fazer motivos para ler O Estrangeiro, ou por que você precisa ler O Estrangeiro. E eu vou fazer uma série, eu acho, assim, porque eu tô com saudade, sinceramente, de escrever resenhas ou texto de crítica literária, né? Então eu vou fazer como texto, transformo no vídeo, aí eu posto no site e no YouTube. Mas tá, o que eu vou falar hoje aqui que eu assisti? Eu entrei numa onda errada, numa pilha errada aí de filmes dos anos 90 aí que eu não tinha assistido, né? Falei de vários esse ano. Mas aí eu assisti o Blade, o filme do Blade, porque... não sei, um monte de gente fala que é uma das melhores cenas de abertura e tal, que é um cara entrando num açougue, num frigorífico, e de repente tem uma balada dentro, e aí os sprinklers começam a soltar sangue, não sei o quê. Falei, deixa eu dar uma chance, assim. Cara, não é tão ruim quanto eu esperava, surpreendentemente falando, assim. Acho que eu só tinha assistido Blade 3, né? Eu gostava do Blade nos joguinhos de videogame que tem personagens da Marvel, geralmente ele era um personagem que eu gostava, mas eu nunca li nada dele, não sabia nada, enfim, é um filme ok. Melhor do que alguns filmes de super-herói, mas assim, é uma galhofada de efeito especial no final, assim, que é ridículo. Não tenho muito o que dizer, assim, não tem nenhuma mensagem, né, que supere horizontes e nada do tipo. É um filme ok, tá? Não tenho como dizer muito mais do que isso. Se eu fosse deixar uma ressalva, é que tem um plot twist inesperado e muito sangue. É isso, é o filme do Blade, ele é um vampiro que mata vampiros e é isso. O outro filme que eu vi, eu preciso dar um contexto, que não me odeie, mas quando eu era adolescente, né, uns amigos eles iam em casa e a gente descia uma rua que é uma ladeira, né? A gente descia uma ladeira, subia outra ladeira para chegar na 100% vídeo, da locadora de filmes. E aí, enfim, às vezes meu pai alugava filmes pra gente, né? Meus pais tinham separado, eu morava com meu pai. Aí ele trazia filmes malucos, assim, Ong Bak, filme de briga de rua, não sei o quê. Mas aí teve uma época que a gente entrou na onda do vamos assistir um Pânico, né? Scream. Então a gente alugava os filmes do Pânico. Aí teve uma vez que a gente alugou os filmes do Pânico, que entrou pra história, né? No nosso círculo de amizade ali. Era 7 moleque espalhado pela sala, assim, no sofá, um dobrado, um em pé, não sei o que, outro. Tinha colchonete de. Engraçado, meu pai vai lembrar disso, mas tinha colchonete de acampamento, assim, pra ficar deitado no chão. E a gente alugou os filmes do Pânico. E a gente assistiu, olha que ideia brilhante, porque a gente botou o primeiro filme na ordem errada, então a gente colocou o último, era Pânico 4 na época só ainda, 4 ou 5, sei lá. E aí a gente assistiu de trás pra frente, 4, 3, 2 e 1, assim, porque a gente não lembrava da história, né, obviamente. E aí a gente foi, e não sei, entrou pra história, assim, pra gente, porque a gente já tinha idade pra entender o aspecto metanarrativo do Pânico, né, que são filmes, que são slashers e tal, mas todos os filmes têm uma personagem e tem montagens que remetem à própria estrutura do cinema e do filme, né, como obra de arte, que é uma das coisas mais interessantes, assim. E agora, nessa nova versão, que inclusive tem a Mike Madison, né, e a Wandinha, sempre esqueço o nome da menina, mas ela é muito boa, Jenna Ortega, então, que tem essas duas ali, essa é uma versão que eles chamaram de requel, né, que é uma maneira de você... É um reboot com sequel, então é uma maneira de você continuar a franquia, mas resetar, sem ignorar que o anterior aconteceu. E eles vão fazendo esse comentário durante o filme. Então eu assisti esse Pânico, que é de 2022, eu acho, 2021, que foi quando eles fizeram esse reboot aí, esse requel oficial. E é bom, assim, inesperadamente, óbvio, é bom dentro dos limites de um filme do Pânico, né, de um slasher meta-comentário, assim.
Mas é bom, é bom. É melhor do que o que vem depois, que acho que é o Pânico 6 agora, né? Que esse eu vi, mas não... É igual todo filme 2 desse tipo de série, assim, né? Uma história absurda, que aí começa, busca alguém do passado, e o motivo é porque fulano é filho do sobrinho da tia, e não sei o que, tá? Então fica nessas loucuras. Mas o filme é surpreendentemente bom, assim, para um filme de pânico. Ele consegue... O roteiro funciona bem o suficiente, não tem tanta loucura. E fiquei surpreso, assim, é um filme ok. E o comentário é legal também. É interessante explicar como é que é a questão meta de, né, recriar uma franquia e ter isso no episódio onde eles estão recriando, né, essa franquia. Então isso é interessante. Agora, qual foi o último filme que eu vi? Eu vi um filme bom, eu não lembro. Pô, lembrei, que inferno. Eu lembrei, foi no domingo, eu assisti A Coisa, The Thing. E eu não sei se eu... Tenho a impressão que eu já gravei o vídeo da Coisa, mas eu não gravei. Eu fiquei pensando no filme, no vídeo e tudo mais, e não gravei. Que merda. Mas enfim, é A Coisa, né, do John Carpenter. Eu gosto bastante do John Carpenter. Não sei se eu já falei aqui na área de membros, eu tenho certeza que no canal eu já falei. Aquele filme que é o They Live, Eles Vivem, né, que é como se a sociedade estivesse tomada por reptilianos e o cara, ele, né, é um pedreiro em Hollywood, assim, e aí quando ele coloca o óculos escuro ele consegue ler, o mundo fica cinza e ele consegue ler, tipo, ao invés de Coca-Cola tá escrito obey, né, obedeça. Então, a mensagem anticapitalista e tal do negócio é bem interessante e é bem divertida, assim, uma maneira bem galhofada de falar sério. E A Coisa não é galhofa, não. O filme é... Cara, o filme é muito, muito, muito bom. Eu sei que teve um remake dele recente, mas... Qual que é? Acho que em português é o Enigma que caiu do espaço. O Enigma que veio do espaço. Tem uns caras no Alasca, não, na Antártica. E... Enfim, tem uns caras numa base americana na Antártica lá. E, né, base é US 31, né, a base 31, começa com um helicóptero dinamarquês, eu acho, ou sueco, dando tiro num cachorro que tá fugindo. Enfim, eles têm é uma criatura meio que caiu do espaço, que ela se clona, né, e se disfarça como outra pessoa. E aí fica essa tensão deles nessa base, tentando descobrir quem é a coisa. Entendeu? E é como se fosse um board game, assim, tem board game disso, tem vários tipos de jogo disso, eu tenho um, né, que é o Insondável, que é essa mesma ideia de quem é é que não é reptiliano daí, né, mas quem é um homem-peixe, mas baseado no universo de Arkham daí, de Arkham Horror, e, cara, que delícia, que filme bom, assim, obviamente que é datado essa altura, algumas explosões assim, mas ele se sustenta perfeitamente bem, eu não veria o remake dele. E é engraçado ver que no final fica a dúvida, né? As duas pessoas que sobreviveram são pessoas ou não? E tem a resposta no filme, eu tenho a minha hipótese aqui, mas, enfim, se você acha que o Cookie, né, acho que é o nome do canal, Cookie é do Arkham, já tô confundindo as histórias, porque tem uma campanha do Arkham que é na neve também, que é baseado nas montanhas da loucura do Lovecraft. Mas é um filme que é engraçado, assim, porque era pra ser um filme de terror, e ele tem, né, bonecos mecatrônicos fazendo autópsia e tal, como se fosse aterrorizante. É que hoje em dia pra gente é caricato, né? Mas eu imagino, assim, 81, uma criança vendo isso aí deveria ser traumático. E hoje em dia é engraçado, assim, e é um filme que funciona, a história é legal, mas é aquela receita de bolo, né? Tipo, da mesma forma que o Scream, né, o Pânico, é um meta-comentário whodunit, né? Whodunit são os filmes tipo, quem foi que matou, quem foi que fez. Esse aqui é um thriller social whodunit, né? Quem é? Só que aí não é whodunit, é who is it, né? Então quem é que é a coisa. E muito legal, muito legal. Esse é um filme que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não imaginei que eu fosse gostar tanto assim. E muito legal. Vou ver se eu acho algumas outras opções assim. E acho que ele sanou pra mim um amargo que eu tava na boca, que da última temporada do True Detective, que foi um pouco meio solta. Era no mesmo cenário de neve, era no Alasca, né? Não era na Antártica, mas enfim, True Detective deu uma desandada, saiu o diretor criativo da série, acabou ficando encurtaram e tal, e não ficou tão legal quanto as outras temporadas. Mas enfim, aí eu já vou entrar numa outra vereda aqui e começar a reclamar. Então,
Updates. Eu vou eventualmente conseguir fazer live aqui na área de membros, então eu quero separar a live normal da live de área de membros. Live da área de membros a gente decide coisas e a gente cria pautas. Então a gente decide os vídeos que a gente vai ver no mês, a gente troca uma ideia sobre livros para falar e coisas assim, troca umas referências. Live aberta, aí eu não sei, aí eu invento, aí faz, sei lá, react de trailer de filme que for sair interessante, ver review de livro velho, alguma coisa assim. Mas aí eu acho que tem que ser diferente, assim, quando é participativo e pra interferir no canal mesmo, acho que tem que ser aqui com a gente e o resto é pra lá fora, né? Então, eu vou conseguir fazer funcionar, não sei por que eu não consegui fazer o OBS funcionar, eu tentei no sábado, tentei no domingo, tá alguma coisa, eu vou tentar ver se é o cabo, né, se eu vou puxar um cabo direto ali do modem e vou fazer acontecer, tá? Não vou parar de enrolar, semana que vem eu viajo ao trabalho, mas entre essa semana e a próxima, né, só deixando claro, a primeira semana e a segunda semana de abril, eu viajo dia 10, então do dia 12 em diante ali eu já tô tranquilo, e antes do dia 10, mais ou menos, então tem chance de pelo menos fazer a live de teste acontecer. Sei que eu tô prometendo isso há um tempo, juro que não é má vontade, mas eu não sei porque que eu não consegui fazer. É isso, um bom dia por aí, que hoje eu estou gravando, né, de manhã, antes do trabalho, e é isso, até o próximo vídeo. Mas assista a coisa, é um filme bom.